Eu recebi, eu recebi. Vamos aplaudir ao Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Consegue fechar os seus olhos nessa noite em nome de Jesus? Estamos diante de Ti, Senhor. Nós temos fome e sede de Ti nessa noite, Senhor. Há uma graça sobre este lugar. Há um poder sobre este lugar. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Senhor, nós vamos ouvir a Tua rica palavra, que nos edifica, nos exorta e nos consola nessa noite. Venha sobre nós, Pai. Venha sobre a Tua igreja nessa noite. Necessitamos ouvir a Tua voz. E usa mais uma vez, Jesus, e que nós venhamos estar com os nossos corações abertos e ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo que ecoa sobre este lugar. É o que nós te pedimos. No nome santo de Jesus, você diz? Amém. Irmão, eu tenho uma cultura minha, é meio ama ou odeia, sabia? Teve gente que olhou para mim já brava agora. Mas eu pedi uma gentileza para você. Graças a Deus a nossa casa está bem linda. Inclusive tem muita gente nos visitando nessa noite. Vamos aplaudir ao Senhor para cada visitante que está aqui. Aleluia. Você que está nos visitando, é um prazer te receber. Eu sou o pastor Júnior, um dos pastores dessa casa. E olha que incrível, eu tenho uma cultura e você vai receber um abraço nessa noite. Olha que lindo. Você vai sair do seu lugar, toda a igreja, você vai dar 10 abraços. Quantos abraços? Não sai abraçando não, calma aí. Abraça não. Você vai sair do seu lugar, você vai dar 10 abraços. E você vai perguntar para essa pessoa, o que te faz feliz? O que você vai perguntar? Então bora lá, 10 abraços, rápido! Não tá legal ainda. Vamos lá, 10 abraços. Vem dar um abraço no tio. Vem. O que te faz feliz? Vamos lá, 10 abraços, irmão. Jesus está vendo. O que te faz feliz? Vamos lá. Ô Dedé, é só abraçar e perguntar, Dedé, bora. Não é para pregar não. Abraçou 10, irmão, você não abraçou nem 5, irmão. Olha um monte de gente já sabendo. Olha, é crente. Pode se assentar em nome de Jesus. Se assente. Pode se assentar. Isso aí, menino do reteté. Aleluia. O que eu mandei você perguntar? O que te faz feliz? Com certeza, aqui nessa noite nós temos pais, mães aqui. Com certeza talvez a resposta seria que meu filho curse uma faculdade, que cresça, que desenvolva, sim ou não? É verdade, né? Ou que eu compre uma casa, né? O que vai fazer feliz agora é conquistar uma casa. Ou o que me faz feliz, agora eu vou dar uma de crentão agora, é estar aqui agora nessa noite. O que te faz feliz, talvez é o Brasil ganhar amanhã do Japão. Oh Jesus. Oh irmão, você não deu um glória direito hoje, falei do Brasil. Mas, vamos ser sinceros,
Nós vivemos em uma época onde nós somos obcecados pela felicidade, sim ou não? Não é verdade? Nunca houve, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você hoje. Nunca houve tantas ferramentas para produzir prazer, felicidade. Nós nunca tivemos tanto entretenimento como temos hoje. Engraçado que agora a gente até decide o que a gente quer assistir, não é verdade? Eu sempre tive esse prazer, né? Eu não sou muito velho. Velho não, velho é diabo, eu sou muito experiente. Mas a gente escolhe até o que a gente vai assistir hoje. Nós nunca tivemos tanta tecnologia como hoje. Nunca tivemos tantas formas de fugir da tristeza. E paralelo a isso, nunca vimos também tantas pessoas emocionalmente cansadas, não é verdade? Verdade isso. Eu estava dando uma olhada na área da psicologia, né, pesquisadores / minha esposa, chamam esse fenômeno de adaptação hedônica. O que é isso? Alegria baseada em circunstâncias que duram pouco. O ser humano alcança um objetivo, se acostuma rapidamente e logo precisa de uma nova conquista para se sentir satisfeito, para ter uma satisfação, não é verdade? Quer ver? Talvez você orou tanto, clamou tanto por algo que você iria conquistar, depois que você conquistou, já passou, agora você quer outras coisas. Aquilo que você achava que iria te fazer feliz para o resto da sua vida, agora é só mais uma coisa, sim ou não? Não é verdade isso? É só mais uma coisa. E é por isso que tantas pessoas vivem correndo atrás de algo que nunca conseguem manter. E aí, talvez exista uma pergunta mais importante do que o que me faz feliz, ou o que te faz feliz, mas a pergunta que Deus nos faz nesta noite é: quando eu me alegro? Porque passamos boa parte da nossa vida perguntando: como Deus pode alegrar o meu coração? Você já fez essa pergunta para Deus alguma vez? Eu já fiz. Deus, eu já falei para Deus: Deus, alegra o meu coração. Mas quase nunca perguntamos para Deus assim: a minha vida alegra o seu coração? A gente pede para Deus alegrar o nosso coração, mas a gente esquece às vezes de perguntar: Deus, a minha vida tem te alegrado? E talvez seja justamente aqui que esteja, eu acho que uma das maiores revelações bíblicas que nós vamos encontrar lá em Neemias 8:10. Durante anos esse versículo foi usado apenas para dizer: Deus vai te fortalecer. Sabe o que esse texto fala? A alegria do Senhor é a nossa. Mas o texto começa antes. Na verdade, essa é a parte B de um versículo. E a gente só decora essa parte. E a gente ainda interpreta errado. Porque antes da força, existe uma alegria. E antes da alegria, existe um povo que voltou para Deus. Hoje eu quero responder uma única pergunta para nós: é: quando Deus se alegra? Fala assim comigo: quando Deus se alegra? Vamos lá, quero trazer um pouquinho do contexto para você. Neemias 8 é um divisor de águas na história de Israel. Até aqui Neemias aparece como grande líder da reconstrução. Ele enfrenta reis, enfrenta oposição, ele organiza trabalhadores, levanta os muros em apenas 52 dias. Gente, é muito rápido. 52 dias e Jerusalém voltou a ter proteção. Mas existe uma verdade extraordinária nesse texto: é que muros restaurados não significam necessariamente um povo restaurado. Vocês estão aqui comigo nessa noite? E sabe o que eu acho mais legal? É que Neemias sabia disso. Era possível reconstruir uma cidade e continuar com um povo espiritualmente destruído. Era possível. Então acontece algo muito curioso. Até o capítulo 7, Neemias, ele ocupa o centro da narrativa da história. Mas aí acontece que no capítulo 8 entra um outro personagem em cena, que é Esdras. Isso acontece não por acaso. Presta atenção no que eu vou te falar. Nada na nossa vida acontece por acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada é por acaso. Porque depois que Deus reconstruiu os muros através de Neemias, Ele começa a reconstruir os corações daquele povo. A ferramenta deixa de ser a colher de pedreiro e passa a ser o quê? A palavra. Fala comigo: a palavra.
Quer ver outra curiosidade? Esdras sobe sobre uma plataforma de madeira construída especialmente para aquele momento. É bem provável que esse tenha sido o primeiro púlpito descrito na narrativa bíblica. E o texto diz que ele começa a ler, olha que incrível isso aqui, ele começa a ler do nascer do sol até aproximadamente meio-dia. Quantas horas dá isso, igreja? Umas 6 horas. Estamos falando de quase 6 horas de ministração. 6 horas de palavra. E sabe o que eu acho mais incrível? É que ninguém foi embora. Ninguém reclamou do horário. Ninguém perguntou quanto tempo faltava. Porque quando existe fome espiritual, o relógio deixa de ser o centro da nossa vida e o Espírito Santo passa a nos governar. E existe ainda outro detalhe, que às vezes até passa despercebido. Neemias 8:8 diz: leram no livro da lei de Deus. Olha que incrível isso. Agora vem algumas coisinhas que eu gosto. Leram no livro da lei de Deus claramente. Fala comigo, claramente. Outra coisa, dando explicações. Fala, explicação. Olha que incrível. Então leram de forma clara, dando explicação e de maneira que todos entendessem o que era lido. Um parêntese aqui. Talvez tem pessoas que nem eu aqui. Você não é assim não, Renato, você é maravilhoso. Mas que a gente põe uma meta no nosso dia de ler não sei quantas páginas de um livro. Sabe, umas 15, 10 páginas. Aí a pessoa vai lá, lê. Aí chega no final e pergunta: o que você entendeu? A pessoa fala: nada, mas eu li. Adianta alguma coisa? É mais ou menos isso. Eles não foi somente lido, não foi somente exposto o que estava falando lá no livro da lei de Deus, mas aquele povo, eles estavam tendo a interpretação, o ensino, a aplicação, e é exatamente o modelo da pregação que muitos já ouviram falar aí no YouTube, no Instagram da vida. Pregação expositiva estava sendo feita lá, rei. E então a gente consegue enxergar o quê? A palavra era lida, ela era explicada, ela era compreendida, mas ela também era aplicada. Então acontece algo inesperado. Porque vamos lá, pensa comigo. Nós somos pentecostais, dá um glória a Deus aí. Ufa, ainda bem que o glória foi melhor do que o do Brasil agora. Mas é penteca, irmão. A gente olha um culto desse, aí é um culto. Está lá pregando, falando da lei de Deus, com a palavra de Deus. O povo sendo cheio de Deus, o que a gente espera? O povo pulando, rodapiando, falando em Cristo. Não é isso que a gente espera? Não é verdade? Sabe o que acontece? Eles começam a chorar. O povo começa a chorar. Não porque Deus os rejeitou, não, mas porque diante da santidade da palavra de Deus, perceberam o quanto haviam se afastado do Senhor. Nesse momento, Neemias faz uma declaração surpreendente. Ele não manda fechar o livro, ele não manda parar a exposição, mas ele simplesmente pega e fala assim: não continuem presos na tristeza, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Calma aí, existe mais uma curiosidade, e essa parte é legal. Põe para mim aí, meninos, acho que é o primeiro slide, passa para mim. Vamos lá. Gente, hoje vocês vão aprender a falar hebraico comigo. Pastor Flávio, me ajuda, Pastor Flávio. Você sabe com aquela palavra? Fala que sabe, pelo amor de Deus. Olha que pronúncia. Vem aqui falar, por favor. Minha pronúncia não é bonita desse jeito, não. Maos. Fala comigo. Maos. Fala. Parabéns, irmão. Aplaude o irmão que está do seu lado. Ele aprendeu hebraico. Uma palavrinha, pelo menos. Vou explicar para você o que é isso. Maos. Essa palavra, ela é traduzida do hebraico como força. Mas ela tem coisas a mais, além da força física. Porque quando a gente fala de força, a gente já pensa nos bodybuilders da vida, né? Vamos ser sinceros, a gente já pensa nisso. Mas é muito além dessa força. Sabe o que pode significar? Pode significar fortaleza, refúgio, lugar seguro, proteção. Então perceba a beleza desse texto. Eles haviam acabado de reconstruir uma fortaleza de pedra, mas Neemias mostra que existe uma fortaleza muito maior do que os muros de Jerusalém, que é a alegria do Senhor. Os muros poderiam proteger eles do inimigo, mas somente Deus poderia proteger eles do próprio coração.
somente Deus. E é por isso que o verdadeiro milagre do livro de Neemias não é a reconstrução dos muros. É importante, mas não é o maior milagre. Não é. Mas o maior milagre que a gente encontra nessa história é a reconstrução de um povo que estava perdido, sem Deus, sem proteção, sem segurança. Mas quando a palavra de Deus foi exposta, a santidade de Deus foi revelada, e eles entenderam, maior do que qualquer coisa é a presença de Deus. Porque, meu irmão, Deus nunca desejou apenas uma cidade restaurada, mas o que Deus quer é um povo restaurado, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Neemias não terminou sua missão quando levantou os muros, mas ele terminou quando a palavra voltou a ser o centro da vida daquele povo. Passa para mim, meninos, tem uma frase aí, por favor. Vocês estão me ouvindo aí? Passa para mim. Obrigado. Quando nossa vida produz alegria no coração de Deus, encontramos um lugar seguro para permanecer, mesmo em meio às maiores batalhas. Você consegue ler isso no 3? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando... mesmo em meio às maiores. E aí que vem a pergunta. Quando Deus se alegra? Perceba que Deus não encontrou um povo perfeito, mas Ele encontrou um povo que estava voltando para a sua presença, voltando para a sua palavra, voltando para a sua vontade. E é isso que Deus nos ensina, que nós temos que continuar se alegrando pelas mesmas razões, e podemos continuar. Porque a primeira delas é o que eu quero compartilhar com você hoje, que alegra o coração de Deus, é a palavra. Fala comigo, a palavra. Vamos lá? O primeiro motivo da alegria de Deus foi ver um povo novamente apaixonado pela sua palavra. O avivamento em Jerusalém não começou com música, e olha que eu amo música, mas não começou com a música. O avivamento não começou com manifestações extraordinárias, não começou com emoções, nem mesmo com a reconstrução dos muros, mas começou quando uma Bíblia foi aberta. Porque Deus sempre trabalha de dentro para fora. Antes de Deus restaurar as nossas emoções, Ele restaura as nossas convicções. Antes de transformar comportamentos, Ele transforma a nossa mente. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, igreja. Enquanto Esdras lia, Deus falava. Enquanto Deus falava, o povo era confrontado. Enquanto o povo era confrontado, seus corações eram restaurados. Aí a palavra fez aquilo que nenhum muro conseguia fazer. Nenhum muro consegue fazer. Sabe o que é? Reconstruir pessoas. E meu irmão, pega isso. Você está no lugar certo nessa noite. Você está numa igreja que acredita em restauração de vidas e famílias. E você vai sair daqui restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque olha, existe um grande perigo hoje de vivermos os dias em que muitas experiências espirituais possam, olha, tomar o lugar da palavra. Queremos sentir Deus, mas nem sempre queremos ouvir Deus. Vocês estão aqui comigo? Queremos milagres, mas nem sempre queremos ser confrontados. Entretanto, todo grande avivamento verdadeiro da história teve uma característica em comum. Pergunta para mim, qual, pastor? Ufa, vocês estão comigo, glória a Deus. Vou me animar, hein? Sabe qual que é a característica em comum? A palavra voltou ao centro. Foi assim com Josias, foi assim na reforma protestante, foi assim nos grandes despertamentos da história, foi assim em Neemias, e continua sendo assim até hoje, meu irmão. Quando a palavra é o centro, o verdadeiro avivamento acontece em nossas vidas. Quer ver? Textos que reforçam isso, tem um monte. Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus, meu irmão, a gente caminha no escuro. Quer ver outra? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque a palavra não apenas informa, mas ela nos protege, ela nos santifica, ela nos fortalece. Tem mais uma. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia
prosperidade prometida por Deus sempre estava ligado à obediência da sua palavra. Você quer ser uma pessoa próspera? Obedece a palavra do Senhor. 2 Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. Ela ensina, ela corrige, ela repreende, ela prepara homens e mulheres para uma grande boa obra. Meu irmão, como o Nandão orou aqui agora, nós estamos em uma grande obra, meu irmão. Vamos para a palavra, que grandes coisas estão por vir. Vamos lá. Talvez a maior necessidade da igreja hoje não seja mais eventos, até porque aqui tem muitos, dá uma glória a Deus por isso. Não precisa de mais evento, não precisa de mais programa, não precisa de mais recurso, não. Até porque, meu irmão, isso não está no meu esboço, mas quando um povo entende que a palavra é o centro, nós entendemos que tudo vem do Senhor. Você está comigo? Então, talvez seja simplesmente, sabe uma coisa que a gente tem que fazer? Simplesmente voltar a amar as Escrituras, porque onde a palavra perde espaço, a opinião ocupa. Acredita nisso? A gente dá espaço para a opinião e deixa a palavra de lado. Onde a palavra perde espaço, a cultura assume o controle. Você quer que a cultura desse mundo assuma o controle da sua casa, meu irmão? É isso que você quer, meu irmão? Porque aonde a palavra perde espaço, o pecado encontra justificativas. A gente acha que o pecado é pecadinho. Tem a música do Kids, vou ensinar para você agora. Pecado, pecadinho, pecadão. Vocês não conhecem, está vendo? Tia Daiane, é com você agora, tia Daiane. Brincadeira. Diz, ó, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração, irmão. Não tem isso aí não. Tô dando aula hoje, hein? Olha. Ensinando música do Kids, meu Deus do céu. A gente cria justificativa para o pecado. Meu irmão, se nós não voltarmos à palavra, nós vamos perder o centro. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar, tô nem aí. Vocês já estavam vendo lá no Instagram da vida? Passando lá no Instagram. Vi um membro meu numa igreja doida, maluca, rodopiando. Isso é o que eu acho mais incrível. É que enquanto eu via, eu tinha certeza que Deus não estava lá. E tinha um monte de gente fazendo o quê? Rodopiando. Meu irmão, aonde tem muito giro, não tem palavra. A gente é avivado através da palavra de Deus. A palavra vem, ela nos confronta, ela nos exorta, no fogo vem e nos purifica, e depois que somos purificados, nós somos avivados em Cristo Jesus. É um processo, meu irmão. Não existe avivamento sem purificação, não existe avivamento sem palavra. Você está aqui comigo nessa noite? Por isso, não existe ano da presença sem um povo apaixonado pela palavra de Deus. Quer ver? João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo? A palavra que Esdras abriu naquele dia apontava para Cristo. Hoje não seguimos apenas um livro, mas, meus irmãos, seguimos a palavra viva. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais Deus encontra alegria em nosso coração. Porque quando a palavra ocupa o centro, ela produz uma reação. Ninguém permanece igual depois de ouvir Deus falar. Não é verdade, sim ou não? Parêntese aqui, para a gente dar uma risada. Igor, escuta essa que essa é boa. Ontem eu e o Igor, especialistas em segurança, meu Deus do céu, olhando o vídeo do filho de Jesus entrando aqui. De manhã eu falei filho de Belial, mas Deus me perdoou já. Eu e o Igor vendo o vídeo. Pensa, John. Eu e o Igor, olha as ideias. Eu e o Igor, estamos lá vendo. Aí faz o caminho, dá uma olhadinha de tudo e tal. E uma das nossas câmeras aqui, a gente consegue falar de casa. Inclusive, toma cuidado, tá, membro? Tá? Tô de olho. Aí o Igor falou assim: Ju, já pensou se nós está acordado e ver esse cara? Eu falei: eu sei o que nós fala. Eis que te digo. O cara ia estar no CAPS hoje, falando. Porque quem escuta a voz de Deus não continua igual. Mas aquele povo fez algo diferente. Quando
quando eles ouviram a voz de Deus, eles choraram. Não porque alguém os emocionou, mas porque a palavra revelou quem Deus era e quem eles haviam se tornado. Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual Deus se alegra. O primeiro é a palavra e o segundo é o arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Vocês estão aqui comigo ainda? Oh, glória, então bora lá. Uma das cenas mais bonitas desse livro é o silêncio daquele povo sendo quebrado pelas lágrimas. Porque pensa comigo, Esdras está lá lendo, do nada fica um silêncio, e aquele silêncio é quebrado por lágrimas. Você consegue imaginar isso? Durante anos eles viveram longe de Deus, eles construíram uma vida distante da própria vontade, mas bastaram algumas horas ouvindo a palavra e perceberam o quanto precisavam voltar. Isso nos ensina uma coisa. Pode passar aí. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, menos justificamos o nosso pecado. Você consegue ler? Está aqui no telão? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Quanto mais... Porque o arrependimento verdadeiro não nasce do medo do inferno. Tem gente que acha que é desse jeito que nasce. Não, não é. Mas nasce do encontro com a santidade de Deus. Quer ver? Tem alguns exemplos para você. Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, a primeira reação dele não foi de celebração, mas a primeira reação dele foi: ai de mim, eu estou perdido, sou homem de lábios impuros. E mais um. Pedro também, depois da pesca maravilhosa, ele cai aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Percebe? Sempre que alguém contempla verdadeiramente a Deus, também passa a enxergar quem realmente é. Foi exatamente isso que aconteceu lá em Neemias. A palavra funcionou como um espelho para aquele povo. Eles não estavam apenas ouvindo mandamentos, mas eles estavam vendo o próprio coração. Mas, meu irmão, a história não termina nas lágrimas. Neemias surpreende aquele povo enquanto eles choravam. Neemias fala para eles: vamos celebrar. Isso parece estranho, sim ou não? Parece muito estranho. Mas existe uma razão. Porque Deus nunca desejou que o seu povo vivesse aprisionado na culpa. Porque o objetivo da palavra nunca foi produzir condenação permanente aos nossos corações, mas sim foi produzir restauração nos nossos corações. E é por isso que Neemias diz: não vos entristeçais, não porque o pecado era pequeno, não tem nada a ver com isso, mas porque Deus estava realizando algo novo no meio daquele povo. O arrependimento havia cumprido o seu propósito. Agora era hora deles experimentarem da graça de Deus. Mas, meu irmão, agora você presta atenção no que eu vou te falar. O privilégio que eles não tinham, nós temos. Existe algo que aquele povo ainda não conhecia. Eles ainda aguardavam a promessa, mas, meu irmão, eu e você já estamos vivendo essa promessa. Hoje temos o Espírito Santo de Deus, que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em mim, Ele habita em você. Isso muda completamente a nossa caminhada. Sim, nós vamos continuar falhando. Sim, nós vamos enfrentar tentações. Sim, nós vamos lutar contra a nossa carne. Mas olha o que Paulo escreve em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Fala comigo, fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que privilégio extraordinário é esse? O Espírito Santo não apenas aponta o caminho, mas Ele caminha conosco, meu irmão.
Ele te fortalece, Ele te consola, Ele te convence, Ele transforma a sua vida. Quando nós tropeçamos, Ele vem e nos levanta. Quando enfraquecemos, Ele intercede. Quando nos falta palavras, Ele ora por nós. Você consegue fechar os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus? Eu não sei como foi essa semana para você. Talvez faltou palavras em suas orações nessa semana, mas elas foram ouvidas, porque o Espírito Santo intercedeu por você. O Espírito Santo te deu força. O Espírito Santo esteve ao seu lado. O Espírito Santo não te abandonou, muito pelo contrário. O Espírito Santo orou por você. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, ore por mim. Você consegue dizer leve, Senhor? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Vamos pedir ajuda a Ele nessa noite. Diga, me ajude. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, por nós todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar. Levante suas mãos e diga isso a Ele. Eu estou clamando. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Diga, estou clamando. Diga isso mais uma vez. Estou clamando. Mas o meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Você consegue aplaudir o Espírito Santo de Deus nessa noite? Ele ora por nós. E que diferença maravilhosa existe entre viver tentando agradar a Deus pelas próprias forças e viver sustentado pela presença do Espírito Santo. Porque talvez agora alguém esteja pensando: pastor, eu continuo errando. Todos nós continuamos. Está todo mundo junto nisso, nós erramos. Mas a diferença é que hoje existe alguém habitando em nós que não nos deixa permanecer caídos. Põe essa frase, por favor, está aqui? Passa para mim. Em nome de Jesus. Vamos ler essa frase juntos. Isso aqui é poderoso. Vamos lá, 1, 2, 3. A graça. Isso é poderoso, igreja. Que tem pessoa que confunde, acha que a graça faz o que quiser. Não, não é isso.
A graça não nos dá licença para pecar, não é isso. A graça não é isso, mas ela também não é aquela que pode deixar lá largado, não. Ela não te abandona quando você está caído, mas ela vai lá e te coloca de pé. Talvez hoje você chegou aqui caído, frustrado, tão machucado, mas há uma graça sobre este lugar nessa noite. Deus está com as mãos estendidas nessa noite, aleluia, aleluia. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Diga, e se eu chorar, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Faz. Oh, me chama pra perto. Nossa, meu irmão, eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas Deus está com as mãos estendidas para você hoje. Há uma nova oportunidade para você nessa noite. Pastor, eu sou crente há 1000 anos, irmão, esquece, tem coisas novas de Deus para a sua vida nessa noite. Olha o que João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmão, entendeu? João, ele não diz assim, se vocês nunca pecarem, nem isso que ele está falando, mas ele disse, se confessarem, fala, confessarem. Porque filhos de Deus não escondem o pecado, mas eles correm para o Pai. Vocês são filhos de Deus? Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Corre para o Pai, irmão. O escritor da carta aos Hebreus fala assim, ó: aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça. Há uma graça disponível para nós. Não fugimos da presença, meu irmão, mas nós corremos para ela. Essa talvez seja uma das maiores evidências de uma vida transformada, porque quem ama a Deus não consegue viver confortável longe dele. Quer ver? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Meu Instagram é gospel, se o seu não é, trate de colocar, fazer ele ser gospel, diz amém? Sabe como você faz isso? Vendo coisa de Deus. Inteligência é inteligente mesmo, é inteligência, não é isso? O algoritmo é complicado, mas o meu é gospel. Eu estava lá essa semana, rolando lá nos Reels da vida, meu pai fala Reels. Estava nos Reels da vida, chegou num cara falando, nem sei quem é, da onde que é, mas é uma verdade. Ele falou assim: se você sair na rua e perguntar para as pessoas se elas amam a Deus, 99% das pessoas vão falar que amam. Você concorda com isso? Eu concordo com isso. Eu concordo, porque com certeza você conhece alguém da sua família, conhece alguém do seu trabalho, conhece alguém do seu ciclo, que fala, eu amo a Deus, nossa, eu amo a Deus, mas essa pessoa não vai na igreja, essa pessoa não congrega, essa pessoa não se santifica. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, essa pessoa não ama a Deus. Você está aqui comigo? Doeu um pouquinho agora, né? Eu sei. Não ama. Por quê? Quer ver uma coisa? Pastor Flávio, você é maravilhoso, você está muito bonito hoje. Você ama a sua esposa? Meu irmão, responde direito, vou te dar mais uma oportunidade. Você ama a sua esposa, Pastor Flávio? Você consegue viver longe dela? Ah, tá. Tina, você ama o Tigrão, Tina? Demais! Você consegue viver longe dele, Tina? E por que as pessoas conseguem viver longe de Deus falando que ama a Deus? Porque não amam. Porque quem ama a Deus não consegue viver confortável longe dele. Meu irmão, está na hora. Já passou da hora. Tem uma frase que eu gosto, que tem gente que não gosta, mas eu estou nem aí. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Fome dos primeiros dias, sede dos primeiros dias, porque Ele continua sendo o mesmo que foi lá quando Ele te converteu, quando você conheceu. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não muda. Agora por que você mudou, meu irmão?
Volte ao primeiro amor, porque o Espírito Santo não habita em nós porque somos perfeitos, mas Ele habita em nós porque Deus decidiu nos transformar. Deus não decidiu te melhorar, mas Deus decidiu transformar a sua vida. Por isso que eu falei, você não chegou aqui, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você vai sair transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O pecado ainda nos incomoda, com certeza, nos incomoda, mas agora existe dentro de nós, aleluia, uma presença que nos conduz diariamente à santidade. Talvez você tenha chegado hoje aqui pensando que Deus desistiu de você. Talvez você esteja carregando culpa, vergonha, fracassos, mas o mesmo Deus que confronta também restaura. Olha que lindo isso. A mesma palavra que revela o pecado também aponta o caminho da cruz. A presença de Deus nunca foi um lugar para pessoas perfeitas, não, mas sempre foi um lugar para pessoas arrependidas. Tem uma frase aí, passa para mim por favor. Deus não procura pessoas sem pecado, mas Deus procura pessoas que não conseguem mais viver em paz com o pecado. É isso que Deus espera de nós. Vocês estão aqui comigo ainda? Aguenta mais um pouco? O amém foi diminuindo. Preocupado. Vamos lá. Depois que a palavra transforma a mente, depois que o arrependimento restaura o coração, faltava apenas uma coisa. Porque não basta começar bem. Vira para o irmão que está do seu lado com todo amor e carinho e fala: meu irmão, não basta começar bem. Fala para ele. Não, irmão, fala alto com ele. Ele nem ouviu o que você falou. Fala: não basta começar bem. Fala para ele. Não basta. É preciso permanecer. Fala comigo, permanecer. E é aqui que encontramos o terceiro e último motivo pelo qual Deus se alegra: a fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Vamos lá. Existe algo que me chama muita atenção nesse livro. E o capítulo 8 parece o auge da história. Porque quando os muros já estão prontos, o povo está reunido, a palavra havia voltado ao centro, havia arrependimento, havia alegria. Poderíamos imaginar que dali em diante tudo seria perfeito, sim ou não? Mas a Bíblia não é conto de fada, é Bíblia. Não foi assim. Os inimigos continuaram existindo. O Sanbalat e o Tobias continuavam lá. A oposição não terminou porque Deus estava presente. Na verdade, ela continuou justamente porque Deus estava reconstruindo o seu povo. E essa é uma verdade que precisamos lembrar, irmãos. A presença de Deus nunca foi uma promessa de ausência de batalhas, não é isso. Mas ela sempre foi uma promessa de companhia durante as batalhas. Essa é a promessa. No mundo tereis, mas tende, porque Ele já venceu por nós. Por isso Neemias declara: a alegria do Senhor é a vossa força. Percebe? Ele não diz: a alegria do Senhor impedirá as batalhas, a alegria do Senhor vai impedir os inimigos. Não, nem isso que ele está falando. Mas o que ele está falando é: a alegria será a nossa fortaleza durante as lutas. A alegria será quem irá nos fortalecer durante os dias de angústia. A alegria do Senhor vai nos dar força para continuar. E é exatamente aí que a fidelidade é revelada. Porque Deus se alegra com o povo fiel. Não basta ser corintiano. Não podia perder essa piada, né? Ao longo de toda a Bíblia, irmão, Deus nunca procurou pessoas perfeitas. Ele sempre procurou pessoas fiéis. Sempre. Quer ver? Vou citar algumas para você. Tem mais um Heitor sendo formado aqui, vocês viram? Glória a Deus, aleluia. Isso aí, não tem problema. Quer ver? Eu vou citar para você algumas pessoas que se mantiveram fiéis, que não eram perfeitas, mas que eram fiéis. Por exemplo, Noé. Noé permaneceu fiel em uma geração corrupta, sim ou não? Não é verdade? Esses dias eu ministrei sobre José, mesma coisa. Permaneceu fiel na prisão, no palácio, em todos os ambientes que ele passou. Permaneceu fiel. Daniel permaneceu fiel na Babilônia. Paulo
permaneceu fiel em meio às perseguições. E o próprio Jesus, que foi até a morte de cruz, a fidelidade sempre alegrou o coração de Deus. Por isso que Jesus declarou, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E também lá em Mateus 24 nós vamos ver, aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Eu vou ler de novo, você grita salvo no final, tá? Estou te ajudando, hein, irmão? Que isso, hein? Mateus 24, 13, chega em casa a ler. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A fidelidade não é um evento, é um estilo de vida. Pra gente ir caminhando para o final, só uma observação. Deus não mede a nossa fidelidade pelos dias fáceis. Não. Um parêntese. A Tina, quando a gente está recebendo os novos membros, ela fala uma coisa: quando a sua fé estiver bem pequena, fraca, levanta a mão que a gente vai chegar lá. Porque é nesses dias que a fidelidade do Senhor se revela para nós. Você está aqui comigo, igreja? É nesses momentos. A fidelidade é revelada quando continuamos obedecendo, mesmo quando as circunstâncias tentam nos fazer parar. É assim que a gente mantém de pé. É nos dias difíceis que descobrimos se seguimos a Deus pelos milagres ou pela sua presença. É nos dias de luta. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha na família, no casamento, na saúde, nas finanças, ou até mesmo na sua caminhada espiritual. E talvez você até está se perguntando: Deus, onde o Senhor está? E através da palavra de Deus eu vou te responder: Ele continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. A alegria do Senhor continua sendo a nossa fortaleza. A fidelidade não nasce quando tudo está bem, mas ela floresce justamente quando tudo parece dizer para desistirmos. Quem lembra da pandemia? O pastorzão falava muito: nós vamos florescer no deserto. Essa daí foi para minha avó ama esse daí. Ela faz assim, ó, florescer no deserto. Porque a fidelidade não é permanecer porque tudo está bem, mas é permanecer porque Deus continua sendo bom, meu irmão. Igreja, eu estou com esse sermão pronto há quase um mês. Eu não imaginava que nós iríamos viver o que nós vivemos, né? Nessa semana. Fomos surpreendidos, fomos entristecidos. Acho que como qualquer um seria, né, irmão? Sim ou não? Mas quando eu acordei no sábado de manhã, e eu comecei a olhar as câmeras e tudo, enquanto eu via Nandão, eu comecei a chorar de uma forma assim, doeu muito em mim, cara. Sabe por que doeu muito em mim? Porque meu pai nem está aqui. Meu pai, meu pastor e meu patrão, ele é PPP. O que veio na minha mente foi: como que eu vou falar para ele? Como que eu vou falar isso? Que a primeira coisa que a gente começa a fazer é se culpar, a verdade é essa. A minha vontade ontem, eu quase falei para a Vitória: vamos dormir na igreja. Mas eu cheguei aqui nessa igreja e as mulheres estavam aqui orando, e havia uma graça sobre este lugar tão grande. Aí o Senhor veio e falou: a minha alegria é a força de vocês. Eu falei: mas Senhor, é aquilo que eu falei, às vezes a gente quer um milagre e não quer ouvir Deus falar, né? Aí eu fui andando aqui, e eu não sabia que tinham levado as câmeras, Flavião. Eu fui ver depois que tinha levado. Quando eu vi que tinha levado as aí, meu irmão, porque eu desmoronei de vez. Subi, fiquei lá na sala do pastor. Sala do pastor não, sala pastoral, que é mais minha do que dele. Brincadeira, corta isso, pelo amor de Deus.
subi para a sala. Comecei a chorar, comecei a orar. Parecia que o mundo tinha caído das minhas costas. Mas o Senhor falou: a minha alegria é a força de vocês. Aí foi passando, sabe? Aí a gente começa a ligar para um, liga para outro, vai correndo atrás, vai em tal lugar, vai não sei aonde. Quero deixar uma palavra de gratidão a todos que mandaram mensagem para mim, todos que me abraçaram hoje aqui, porque quem anda comigo sabe como eu sou. Quem anda comigo me conhece. Mas aí, quando eu fui para casa, o Senhor falou de novo: a minha alegria é a força de vocês. Porque, meu irmão, a nossa força nunca esteve nas câmeras, nem na estrutura que nós estamos construindo. Não que não seja importante, mas não é a nossa força. Não estão nos equipamentos, mas a nossa força sempre estará na presença do Espírito Santo de Deus. Porque, Neemias reconstruiu os muros, mas mesmo assim a oposição continuou. Porque a presença de Deus nunca elimina os inimigos, mas ela fortalece um povo para permanecer fiel durante todas as batalhas. E talvez tudo isso que nós vivemos é para dizer: nós estamos no caminho certo. Porque, como eu falei, irmão, é muito bom quando o diabo está bravo com nós. Nossa, eu estou feliz, irmão. Sabe, esse peso saiu das minhas costas. Sabe quando? Quando o Espírito Santo, eu cheguei na minha casa e fui orar, Deus começou a falar: meu filho, está tudo certo. Depois passou algumas horas, recuperamos as câmeras. Daqui a pouco passou umas horas, acontece tal coisa. Daqui a pouco vem recurso de um lugar, vem recurso de outro. Porque, meu irmão, nós não vamos ficar desamparados. Há uma graça sobre nós. Meu irmão, nós estamos no caminho certo. Nós vamos continuar. Porque talvez Satanás achou que a gente ia chegar aqui hoje e ia ser aquele culto bichuruco, todo mundo triste, todo mundo para baixo, todo mundo preocupado. Mas, meu irmão, nós estamos aqui reunidos no melhor lugar do mundo. Eu quero falar uma coisa para você: nós vamos continuar restaurando vidas e famílias. Nós vamos continuar vivendo um grande avivamento nesse lugar. Nós vamos continuar avançando no reino de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque nenhum ataque é maior do que o propósito que Deus tem para esse lugar. Nenhuma barreira, nada. Talvez o inimigo imaginasse, que o ataque produzido iria produzir medo em nós. Mas, meu irmão, ele encontrou uma igreja que ainda é comprometida, uma igreja que está mais unida, porque a igreja nunca foi sustentada por recursos humanos, mas nós somos sustentados por um Deus que é fiel, e é fiel o tempo todo. Neemias restaurou muros, mas Cristo restaura pessoas. Esdras leu o livro da lei, mas Cristo é a palavra encarnada. Neemias fortaleceu Jerusalém. Jesus que está edificando essa igreja, e foi o próprio Cristo que declarou para nós, Mateus 16:18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele nunca prometeu a ausência de oposição, mas Ele prometeu para nós que a oposição jamais venceria. Então, hoje descobrimos quando Deus se alegra. Ele se alegra quando encontra um povo que ama a sua palavra. Quantas pessoas aqui amam a palavra de Deus? Era para ser maior, meu irmão. Se um paralítico voltasse a andar, você ia assaltar da sua cadeira. Não que isso não seja bom, é maravilhoso, em nome de Jesus que aconteça. Mas, meu irmão, a gente tem que amar mais a palavra. Quantas pessoas amam a palavra de Deus aqui nesse lugar? Aê! Que responde com arrependimento, que permanece fiel até o fim. E quando Deus encontra esse povo, a sua alegria se torna uma fortaleza, um refúgio, um lugar seguro. E é exatamente isso que Neemias quis dizer quando ele falou: a alegria do Senhor é a vossa força.
A alegria do Senhor é a fortaleza de um povo que decidiu permanecer fiel. Então eu quero terminar já com uma pergunta. Durante muito tempo talvez você tenha orado: Senhor, alegra o meu coração. Mas Deus hoje faz outra pergunta: a sua vida tem alegrado o meu coração? Vocês estão aqui comigo ainda? Amém. Talvez a pergunta que vem é: você continua amando a minha palavra? Você continua sensível à voz do Espírito Santo? Você continua fiel quando chegam os dias difíceis? Porque Deus nunca procurou perfeição, mas Deus procura fidelidade. Quantos fiéis nós temos aqui nessa noite? Hoje é dia de nós renovarmos o nosso compromisso, igreja. Hoje é dia de nós voltarmos para a palavra, de nós voltarmos para a presença, de nós voltarmos para o primeiro amor e dizer, Senhor, mais do que buscar a minha alegria, eu quero viver de modo que alegre o teu coração. Quantas pessoas eu tenho assim nessa noite? Você consegue ficar de pé comigo? Você que tem esse coração. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Você consegue fechar os seus olhos em nome de Jesus? Senhor, acabamos de ouvir a tua palavra.